Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja no seu coração. Amém? Que Deus abençoe. E hoje, como eu falei no último vídeo, né? Eu iria gravar um vídeo, o segundo, e que nós iríamos concluir, né? Essa nossa conversa sobre o que é o matrimônio. Então, com esse vídeo, nós vamos concluir, tá? Sobre o que é o matrimônio. Tá? O que é o matrimônio. E lembrando do vídeo passado, eu encerrei o vídeo passado dizendo que o fim primário do casamento, tá? É a prole. O fim primário do casamento, o que é? É dar filhos. É dar filhos para a sociedade civil e para a sociedade eclesiástica. Né? Terminei outro vídeo falando assim. E quando acontece de os filhos não virem, tá? Deus permite para que se auxiliem, tá? Um para o outro, tá? Um para a salvação do outro. Mas a principal é a prole, tá? E entre os casais católicos tem que haver o quê? Tem que haver uma certa generosidade, né? E o mundo moderno criou uma estrutura que dificulta a prole generosa. E é claro que existe aqui uma série de situações que deve ser levada em consideração. Elas devem ser consideradas, né? Por quê? Porque ninguém é tolo, né? Mas tem que haver no casal a confiança na providência de Deus. Tá? Deus vai providenciar. Deus não abandona aqueles que estão em sua amizade. Jamais. Tá? Então o casal tem que ser generoso para com o Criador. E eles sendo generosos para com o Criador será generoso também. Tá? Vai ser generoso para com eles também. Agora, essa é a grande questão que o mundo moderno, né? É a grande questão que o mundo materialista infunde na cabeça dos homens e, infelizmente, é triste dizer, mas infelizmente, o resto do cristianismo que ainda existe na sociedade ocidental, tá? Eles mergulharam de cabeça nessa história. A gente vê aí, né? Mergulharam de cabeça nessa história do quê? De redução de família. Isso é explícito, né? Alegando motivos descabidos, né? Como, por exemplo, o ter filhos numerosos, né? É para outra época, né? É para aquela época que a população era muito pequena, era muito menor, né? Mas agora não, agora o mundo está populado, está cheio, não precisa mais. Esse argumento é um dos argumentos que anda na boca de muitos por aí, tá? E também por questões econômicas. E aí você vai se protelando, né? Vai se enrolando, não casa. Você vai ver se você não vai ser responsável, você não vai ser irresponsável junto com o peso das responsabilidades. Você não vai. Você tem que considerar sempre o aspecto sobrenatural da coisa, porque existe, sendo o matrimônio, recebendo as bênçãos, existe esse sobrenatural da coisa. Porque Deus vai sempre, de alguma maneira, auxiliar. Agora eu te digo, se você duvida disso, então é preciso repensar a sua fé. Repensa a sua fé. A doutrina católica, ela mostra isso. Ela mostra isso claro. Olha, sejam generosos. E muitas vezes as pessoas, elas querem ser generosas, né? Aí nasce 1, 2, 4 filhos, né? Ou não nasce nenhum. Por quê? Porque nós não sabemos o futuro. O que Deus pede para nós é a generosidade. Tá? E nessa generosidade, a providência atua. Está entendendo? Sendo generoso, a providência atua na nossa vida, na vida do casal. E isso aqui é importante que a gente conheça. Por quê? Porque é o momento de cumprirmos com o nosso dever de formação de uma família, projeto de Deus, família de Deus.
Este é um panorama das funções estabelecidas, tá? Das funções do casamento. Todos esses acontecimentos, essas características, elas estão associadas, tá, ao consentimento dos dois. Ao consentimento dos dois, do casal. E aí a gente vê que quase não aparece a figura do padre, a figura do sacerdote quase que não aparece aí. E agora a grande pergunta é, posto este sacramento, posto essas suas características, essas suas particularidades, por que ele foi considerado sacramento? Nós ouvimos, né? Nós ouvimos da igreja que é o sacramento. Mas por que é considerado um sacramento? Porque não é simplesmente um ato humano sem valor sobrenatural, entendeu? A igreja vai dar suas credenciais para explicar isso aí. Tá? Há alguém na história que tivesse contestado esse ato como sacramento? Sim. São dois grandes inimigos do matrimônio, tá? Do matrimônio como sacramento, são justamente os gnósticos e os maniqueus, tá? Que praticamente eles atacaram esse ato sacramental até o quarto século, mais ou menos, tá? Eles atacaram. E o que os maniqueus, os gnósticos, o que eles alegavam? Eles alegavam o seguinte, eles alegavam que esse matrimônio surgiu lá com o primeiro homem e com a primeira mulher. Aí houve o pecado original. É o argumento deles. Houve o pecado original. E essa união entre o homem e a mulher transmitia o pecado. Então, uma vez que transmite o pecado original, ele não pode ser considerado como um ato santo. Esse era o argumento dos gnósticos, né? Dos maniqueus. Era o argumento deles. E aí a igreja, é claro, né? Ela vai chamar as autoridades, né? Os padres da igreja, né? Os santos da igreja, os padres da igreja, e vai dizer que isso aí era uma forma recaída até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Era uma forma recaída até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele eleva na condição de sacramento, tá? O que eu tenho aí? Eu tenho as graças necessárias para que os remédios contra o pecado original, tá? Eles sejam aplicados. Como? Eles sejam aplicados através do batismo. Tá? Sejam aplicados através dos sacramentos. Trazendo o quê? Trazendo uma vida nova para nós, para o ser humano. Está aí a necessidade do batismo. Agora, de fato, o pecado original ele é transmitido, sim, nós sabemos disso. Mas a sacralidade do sacramento confere aos noivos uma graça especial. Tá? Então a igreja vai trazer baseada nela mesma, tá? Nós vemos que os padres da igreja vêm defender isso, tá? Quando acontece também o movimento protestante, tá? Quando acontece também o movimento protestante, eles vão admitir que é uma instituição religiosa. Os protestantes eles admitem que é uma instituição religiosa, mas não um sacramento. Eles elevam aquele ato como uma instituição religiosa e deve ser respeitado, mas eles não encaram como um sacramento. E o sacramento, como nós já vimos antes, que é um sinal visível da graça, tá? Concedida por Deus. Naquele ato do casamento, do matrimônio, aquele ato há um sinal sensível,
A matéria, nós já falamos disso aí, a forma, a graça inerente. Nós já tratamos isso aí em outros vídeos. Uma graça especial naquele ato chamado graça sacramental. Se eu tenho tudo isso, tá? Se eu recebo tudo isso, é um sacramento. Os protestantes, eles não tratam o casamento como os maniqueus, tá? Como os gnósticos. Não, eles não tratam como eles, né? Mas eles elevam somente como um ato religioso. E não como um sacramento da nova lei. E o que diz a doutrina católica? Eu estou dizendo para católicos, né? Nós somos católicos e apostólicos romanos. O que diz a doutrina católica? Antes de Cristo, o casamento era um mero contrato. Depois de Cristo, né? Esse contrato recebeu as suas características sacramentais. Tá? Logo, ele é elevado, como nós vimos no início do vídeo. Tá? E onde a igreja se baseia? Principalmente na Epístola aos Efésios. Lá, depois você procura lá no capítulo 5, nos versículos 25 a 37. Nesse trecho da Escritura, vão aparecer lá o caráter do sacramento. Depois você confere lá na sua Bíblia, na sua Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Você vai ver que essa passagem já deixa claro, ela já deixa claro como era chamado este sacramento nos primeiros séculos. Você sabe como era chamado esse sacramento nos primeiros séculos? Era chamado de mistério. São Paulo, nessa passagem, ele deixa claro que não só pela palavra mistério, mas em relação direta dessa unidade, comparando o que Cristo é em relação à igreja. E isso aí foi elevado num grau que jamais foi visto na história humana, na história da humanidade. Tá? Casamento na antiguidade era um mero contrato. Era um mero contrato. Parte da natureza humana? Sim, é parte da natureza humana. Sim, sem dúvida. Como o próprio nome já diz. Mas a natureza humana tinha caráter natural. Agora, ela faz parte da natureza humana, mas possuirá o caráter sobrenatural com o sacramento. Ela recebe o sobrenatural, o caráter sobrenatural, que dá o quê? Ela vai dar a coragem, ela vai dar a garantia que se eu fizer o que Deus quer, se eu for generoso para com Ele, eu terei as graças necessárias para realizar o bem. Entendendo? Isso nos confere essa graça sacramental. Nós vimos que o casamento é símbolo da igreja. Ele possui uma graça. Tá? Vai ser produzida ali uma graça naquele momento. Agora, se vai produzir uma graça e vai gerar ali uma unidade na forma mística, ou seja, um mistério, eu estou diante do quê? Eu estou diante de um sacramento. Tá? Por quê? Porque nenhum ato natural do homem possui um poder misterioso. Não existe um poder, um mistério, um poder sacramental, a não ser que ele tenha elevado a tal. Agora, eis a pergunta, quando é que o nosso Senhor instituiu o sacramento? Quando é? Os teólogos, eles se dividem em três grupos. Sabe-se que Jesus instituiu, mas em que momento? Em que momento Jesus instituiu o sacramento? O primeiro grupo, eu falei que tem três, né? O primeiro grupo, ele defende que o nosso Senhor instituiu o matrimônio, tá? o sacramento, nas bodas em Caná da Galileia. Eles dizem que o Senhor quis participar de um casamento. E nesse momento, ao se fazer presente ali nesse casamento, ele santifica aquela união, inclusive realizando
o seu primeiro milagre em público, transformando a água em vinho, como é o conhecimento de todos. Então, provavelmente nosso Senhor não deixaria de elevar aquele ato a uma condição sacramental. Essa é uma das posições. São 3 grupos. O segundo grupo, a segunda posição, foi no momento da restauração da indissolubilidade primitiva. E quando se deu isso? Aí a gente vai ver lá na passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, onde ele vai dialogar ali com os fariseus e Jesus começa a dizer, o homem não vai repudiar a sua mulher. Depois você confere lá também. O homem não vai repudiar a sua mulher. Nesse momento fica claro, nas palavras de Jesus, que ele restaura o casamento. Ele restaura o casamento como era no tempo do paraíso. Ele eleva mais do que isso. Mais do que isso. Mas por que fica claro isso aí? Por quê? Porque ele vai abolir ali, se você presta atenção, você lê lá, ele vai abolir ali duas coisas naquele momento. Ele vai abolir o divórcio e ele vai abolir também a poligamia. Por quê? Porque a poligamia que estava ali marcando as características do casamento, séculos e séculos, durante séculos, eles viviam assim. E ele faz isso para quê? Ele faz isso para elevar o casamento na condição primitiva, na condição original. Você vai ver lá que ele fala assim, no princípio não era assim. Por isso alguns teólogos vão dizer que foi nesse momento que Jesus elevou o casamento na condição de sacramento. O segundo grupo fala que foi nesse momento. Nós também temos um terceiro grupo. O terceiro grupo, eles vão dizer que Jesus instituiu o casamento, mas deixou como ordem para os apóstolos concederem. Isso aí a gente vai encontrar também lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. E também na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo de 14 ao 15. Depois você confere. Ali a gente vê que São Tiago, ele outorgando o sacramento, veio outorgando o sacramento por autoridade de Cristo. Depois de Cristo ter o ensinado, ele vai outorgar, vai passar para frente. Você vai ver isso aí lá. Então são 3 posições na igreja. E aderindo a uma delas, nós não vamos estar de maneira alguma cometendo um erro. São as 3 posições da igreja. Sabe-se que Jesus instituiu, mas não se sabe em que momento ele elevou na condição do sacramento. Na tradição católica, e com isso, quando eu falo tradição católica, eu estou falando da igreja, nós temos muito deles já tratando desse sacramento na forma muito especificamente, colocando ele como sacramento. Isso aí se deu nos primeiros séculos. Nós vamos encontrar, por conta justamente daqueles ataques, dos gnósticos e dos maniqueus que eu mencionei lá atrás, a gente vai encontrar com isso os padres, eles começaram a escrever. Eles começaram a escrever justamente para defender o matrimônio. Os santos padres começaram a escrever defendendo o matrimônio. Defendendo o quê? Defendendo os ataques, E o que os padres eles dizem? Quem são eles? Perdão, São Tertuliano, Orígenes, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, todos eles vão tratar desse assunto de forma específica. O que eles vão deixar claro nesses escritos que eu falei? Eles vão deixar claro que esse ato confere graças especiais. E se confere graças especiais, é sacramento.
Então a igreja mostra na Sagrada Escritura, como já vemos, né? Que eu mencionei ali, né? Na Sagrada Escritura, ela mostra na Sagrada Tradição e também com o Sagrado Magistério, né? As 3 colunas da igreja. A igreja vai deixando mais claro no decorrer dos séculos. No decorrer dos séculos vai ficando mais explícito, né? Na carta encíclica Casti Connubii, do Papa Pio XI, ele também deixa claro. E nós vemos também na liturgia, claro, essa posição. Por quê? Porque nós vemos inúmeras celebrações acontecendo, celebrações do matrimônio. Né? Com isso aí também fica explícito. O Concílio de Florença, que vai instruir a formar sacramentalmente os armênios, pelo Papa Eugênio IV. Tá? Os armênios, a gente sabe que os armênios eles são cristãos orientais. Eles até têm o seu rito próprio, tá? Que é o rito armênio. E o Papa instruindo uma catequese para os armênios, o Papa Eugênio IV, no Concílio de Florença, tá? Ele disse as seguintes palavras: a igreja deixa claro que sempre acreditou em matéria do sacramento do matrimônio. As palavras do Papa. E é nesse momento, é aqui que é chamado pelo Papa de 7º sacramento. É nesse momento. E o Concílio de Trento também, no Concílio de Trento, isso aí ficou definido, tá? No Concílio de Trento, isso aí ficou resolvido a questão do matrimônio, deixando claro a posição da igreja em relação ao matrimônio. Para não haver mais dúvida. Certo? Certo, meus amados? Espero ter contribuído também aí mais um pouquinho, né? Um pouquinho pelo seu conhecimento, para aumentar a nossa fé. Né? E a fé na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a fé que nós professamos, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que nós professamos a nossa fé, né? Espero ter contribuído pelo menos um pouco, tá bom? Que Deus os abençoe, né? É bom conhecermos para quê? É bom conhecermos para que nós desfrutamos, né? Mais das graças, né? Que a nossa igreja propõe, que nosso Senhor Jesus Cristo nos concede através da constituição da igreja, né? Porque foi ele que constituiu a igreja, né? Então ele nos concede muitas graças e muitas vezes deixamos de receber muitas graças por não conhecer a verdade, não conhecer a verdadeira igreja católica, apostólica romana, que muitas vezes não é apresentada como realmente ela é. As graças que nos são dadas na participação da Santa Missa, né? Os deveres como católico, apostólico romano, como fiéis leigos, né? É muito bom conhecer, tá bom? Um abraço, fica com Deus, Deus os abençoe.